Bom, prazer, eu sou Felipe Ludovico, eu sou líder de línguas adicionais aqui no Colégio Elvira Brandão. E hoje eu vou encontrar um time aqui nessa live para conversar sobre os ganhos e os desafios na educação bilíngue, né? Trazendo a pandemia e outros contextos também. Mas antes de eu falar, de eu convidar, né, a primeira pessoa a bater esse papo comigo, eu quero fazer um panorama, trazer um panorama geral para vocês, né? Falando de Brasil. Então, o Brasil é formado por muitas pessoas, né? Nós somos muitos e somos diversos. Temos o português como a nossa primeira língua, temos a língua de sinais como nossa segunda língua oficial e temos mais de 200 línguas indígenas sendo faladas no território brasileiro, além dos muitos imigrantes que vieram para cá trazendo sua cultura, sua língua, e o inglês foi uma delas, obviamente, que vem crescendo, né? A questão do bilinguismo é um grande desafio para o Brasil, porque o modelo pensado, estruturado, implementado lá no século XIX, né, o modelo de escola, é um modelo positivista, né? E o inglês acabou seguindo esse modelo de aula que é bastante tradicional. Então, as provas, os trabalhos, as avaliações, essa importância no pensamento científico, enfim. Porém, chegou um momento em que pensar o inglês como uma outra disciplina não era mais suficiente, porque não se conseguia uma efetividade na fluência da língua, como acontecia em outros lugares, outros países. Nesse momento, lá por volta da década de 80, algumas escolas bilíngues começam a ser instaladas, estabelecidas aqui no Brasil. E isso abre o espaço para outras metodologias, né, para serem estudadas, experimentadas, trabalhadas, vivenciadas. E assim o inglês começa a trilhar um novo caminho. Então, a gramática normativa, ela deixa de ser a base da língua, e o domínio dessa gramática deixa de ser um pré-requisito para uma comunicação efetiva. Ou seja, eu não preciso mais dominar a gramática desse jeito para eu conseguir me comunicar. Então a gente começa a partir daí a ter um inglês mais vivencial, experimental. E é a partir dessa perspectiva que nós aqui no Colégio Elvira Brandão trabalhamos, né? Fazendo com que o inglês seja experimentado, experienciado, vivido organicamente. Nas últimas décadas, a gente teve um salto significativo na questão do inglês. A globalização, né, veio justamente para difundir as línguas, cultura, abriu-se então uma janela para o mundo, né? Antigamente a gente não tinha tanto acesso, a gente não via muito intervenções em outras línguas, espaços, né, nos espaços, nos lugares. Quem falava inglês era muito chique, geralmente tinha viajado, né, tinha ido para fora, né, e obviamente dentro de uma classe social muito específica, né, elitizada. Com o advento da tecnologia e obviamente de governos com pensamento mais progressistas, tudo foi se modificando e a informação começou a chegar em outras camadas, outras instâncias sociais. O mundo ficou ali na base do clique, né? E o inglês foi potencializado. Surgiram cursos, ferramentas, as pessoas do mundo inteiro se conectando via aplicativos. Os contextos monolíngues sociais, na escola, comércio, entre outros, foram então sendo transformados pela globalização. E as crianças são as que mais estão inseridas nesse contexto, né? Bilíngue, multilíngue, videogame, jogos, séries, filmes, enfim. No ano passado, nós tivemos a pandemia, que nos colocou ainda mais de frente à tela e nos conectou ainda mais com o mundo e deu ainda mais um empurrãozinho, né? Ainda que um empurrão na necessidade de se falar uma língua adicional. Em meados de junho, mais ou menos, do ano passado, nós tivemos a primeira versão de um documento a nível nacional que regulamenta o ensino plurilíngue no Brasil. É a primeira vez que nós temos um documento dessa ordem. Ou seja, tivemos mais outro empurrãozinho no inglês. E a gente está no meio de tudo isso. As escolas se organizando e reorganizando, as pessoas se conectando ainda mais, a necessidade de falar inglês cada vez maior
e a pandemia acontecendo, porque não parou. E é dentro desse contexto, desse panorama, que eu quero chamar para bater um papo aqui com a gente a Danila Figueiredo, que é educadora de língua inglesa aqui do Colégio Elvira Brandão, no ensino fundamental, anos iniciais e finais. Além de ser atriz, de ser cantora, uma artista completa e mãe de uma criança incrível também. Então, vou chamar a Danila agora para bater um papo com a gente. Felicitação para Danila. Está aguardando. Hello, everybody! Estão me ouvindo? Hello, everyone! Minha primeira vez participando aqui, como eu diria para os meus estudantes, hello, everybody! Cheia de energia. Boa tarde, good afternoon. Good afternoon. Vamos aqui conversar um pouco sobre... I'm so glad you're here. I'm very happy to be here. I'm very happy to Travou, acho que travou. be here too. Agora eu tô te ouvindo. Eventualmente, se travar, é porque às vezes você recebe mensagem, aí travou. Aí eu fecho aqui, mas voltei, tá? Sem problemas. Mensagem Dan, SMS. Fica cobrando alguma coisa, aquelas, é mentira. Pode ir. Vários coraçõezinhos aqui pra você, as pessoas comentando, Danila maravilhosa. Ai, essa é a Danila, que é educadora. Essa é minha mãe, gente. De língua inglesa, nos anos iniciais, né, como eu disse, segundos e terceiro, né, Danila? E também do fundo de anos finais, sextos, sétimos e oitavos. E a Danila, gente, é essa pessoa que chega na aula fazendo um show, colocando a energia lá pra cima. Essa é a cara das nossas aulas de inglês, literalmente. Dan, todo mundo que trabalha na educação hoje está enfrentando vários desafios, né? Mas vocês, educadoras, educadores, né, estão literalmente de frente ali, no tete a tete, como diz, né, o dito popular. Então, fazendo a coisa acontecer na prática, ali na linha de frente, né, no fazer diário. Você imaginou viver um dia, um contexto parecido como esse que nós estamos vivendo agora? Jamais, nunca. Imagina, eu sou uma pessoa que adora abraçar. Eu sou aquelas pessoas que as pessoas até às vezes não gostam, que você pega, abraça, oi, querida. Hoje em dia a gente não pode nem chegar perto. Então, isso para mim foi uma coisa muito impactante e impacta diretamente na minha vida. Porque tem que mudar muito o meu estilo de ser, né? Então, isso realmente eu não esperava. Mas, né, a gente se adapta, porque a vida é assim. Né? O mundo não é dos mais fortes, mas sim de quem se adapta melhor. Então, a gente, como diz minha mãe, o que não tem solução, solucionado está. Então, que a gente veja como fazer disso a melhor forma possível para a gente conseguir desfrutar do agora. Você já trouxe um desafio aí que você enfrentou, né? Então, eu que gosto de abraçar, de tocar, e agora eu não posso mais fazer isso, né? Então, dentro dessa perspectiva, enquanto educadora, né, quais são os desafios vividos hoje, enfrentados hoje por você, e quais aqueles desafios também que você já tinha antes, né? Se eles foram intensificados, ressignificados, se eles deixaram de existir, se existem novos desafios. Fala um pouquinho pra gente da sua experiência dentro da sala de aula, nesse contexto. Vou tentar ser sucinta, coisa que eu não sou bem prolixa, eu tenho 10 minutos para conversar aqui com vocês. You're so talkative. Very talkative. Eu trabalho com o ensino de língua inglesa, o que já parte de uma linguagem, o que parte da comunicação. Então, para a gente se comunicar, independentemente da língua que a gente estiver aprendendo ou falando, a gente precisa de algumas coisas básicas, que é uma certa confiança, que é um certo vínculo com aquela língua ou com as pessoas. Eu digo que se a gente não tiver confiança, nem o menino que fala super inglês vai falar inglês, porque nem português ele fala. Ele não se sente confiante, ele não tem ali o estímulo para poder ser... Ou então o conforto de saber que está em um meio que pode se expressar e sem ser julgado. Então já começa que o ensino da língua inglesa ele já exige
uma trajetória de conforto e vínculo para que ele aconteça de uma forma mais natural e não mecânica. Eu ensinei adultos também o que funciona bem o mecânico, porque os adultos já aprenderam o mecânico mesmo, querem a lógica. Os jovens não, eles querem se conectar, né? A gente fala tanto do mundo conectado, só que como que a gente se conecta para transformar esse momento, esse ambiente num lugar de conforto para a comunicação? Então eu já tinha essa questão de ter que ficar à vontade para se expor, de não ter medo, já no presencial, no tete-a-tete. Imagina então a gente tendo agora distanciamento, o que distancia a gente também uns dos outros emocionalmente, e isso com certeza acaba se tornando um grande desafio. A falta de tato, como eu te disse, ela é assim, muito forte, especialmente dos mais novos. Que os mais novos ainda têm essa questão do tato, do carinho, do contato. Não que os mais velhos não tenham, mas é um outro lugar. E os mais novos exigem mais esse contato que eu sinto muito. Então a gente acaba indo para um... Como que eu vou trazer isso para outros lugares? Como que eu posso botar isso na minha voz? Né? Como que eu posso botar isso na minha palavra, já que eu não posso nem tocar, sabe? Abraçar, coisa que a gente faz com tanta frequência. Quem trabalha em escola sabe como que as crianças, no meio do nada, vê você, nem é a sua aula. Titi Dani! Aí vem correndo, e aí vem, abraça, e a gente, nesse momento, já vem de longe, a gente... E eu não posso abraçar, como que eu posso... Como falar não, né? Como eu falo não? Então... E esse lugar que já era um lugar desafiador, de fato, ficou muito mais desafiador agora que a gente está ainda mais distantes. Você falou, Danila, aproveitando um gancho na sua fala, você falou da voz, trazendo para a voz. Como que é agora ensinar inglês com máscara? Pois é, isso era uma coisa que eu ia entrar, inclusive. Né? Uma das questões que eu acho que são fundamentais dentro da linguagem, especialmente... de uma língua que não é a sua, é você ver a boca, né? Você ver como falar, você está entendendo o que a pessoa está falando. E isso vai depois, inclusive, para a pronúncia, né? Para onde que tá a língua na boca, como que a teacher fala o thank you, que essa língua vai lá na frente. Então, a máscara, além dela tampar a minha boca, né? Então, você não consegue ver o que eu estou falando, ao mesmo tempo ela abafa o meu som. Então, por exemplo, é a aula online, ou então a presencial, todo mundo de máscara, ou então presencial com alguns online, alguns, né, na escola. Como que esse microfone capta para quem está em casa? Como que eu consigo criar um mínimo de vínculo dentro da minha fala? Porque eu não consigo tocar nesse estudante. Às vezes eu não consigo nem olhar direito, não olho no olho. Eu estou olhando pelo computador. Eu tento olhar para o seu olho, eu sei que você está olhando para mim. Mas é muito subjetivo, eu não estou olhando diretamente no seu olho. Então, e a gente sabe que essas coisas criam mais vínculo, criam um lugar de confiança entre os pares. Então, dentro da educação infantil, por exemplo, e para os mais velhos também, inclusive, a máscara é uma das questões que mais complicam. E mesmo que use máscara, né? Tem uma máscara transparente, tem adaptações de máscara, que a gente já viu, já testou, mas a gente sabe que fica aquela máscara, com aquele bafo, né? Como eu digo, parece o filme do Titanic, aquele carro escorrendo aquela mão, com aquela bafo. Você fala assim, nossa, não, eu prefiro nem ver a máscara. Põe máscara, pelo amor de Deus, não quero ver a boca. Porque eu já tive essa experiência e realmente não foi legal. Então, quando a gente está na escola com os pequenos, e aí a gente tem uma questão de comportamento, que é preciso ter silêncio. Eu converso com eles, eu falo assim, a gente precisa... com certeza, eu estou vendo aqui, perde as expressões, a gente perde as expressões. Né? Não, wait a minute, guys, peraí, gente. Então, deixa eu falar, com os pequenos, por exemplo, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante é a chamada oral. Porque eu acho que os nossos tempos, eles são menores nesse perfil. E na chamada oral, não é a chamada, quero ver se você está aqui, mas sim, eu sei que você está aqui.
deixa eu ver você, deixa eu me conta mais. Gente, vamos ver aqui nosso amigo, nosso colega. Então, assim, como que fazer todo mundo fazer parte, se sentir pertencente dali para se conectar e se engajar. E aí eu vou pegar um gancho um pouco para... Desculpa. E você ressignificando as práticas, né? Porque uma chamada oral, uma chamada que era unicamente para dizer se o estudante estava ou não presente, você transforma, então, em uma ferramenta para você utilizar, né? Para chamar esse estudante e colocar ele no protagonismo dentro da sala de aula. Maravilhoso. Exatamente. Aí, pegando um pouco para os fundamental anos finais, a gente tem várias questões, né? Porque aí a gente já tem as câmeras fechadas. Os estudantes estão todos com câmera fechada, eles não abrem as câmeras, poucos abrem as câmeras. Um estudante que abre a câmera com todos os outros com câmera fechada, esse estudante não consegue sustentar até o fim, ele se sente exposto. E aí existe muita questão de, então, vamos pedir para todo mundo abrir a câmera, vai ser obrigatório. Olha, eu acho que abrir a câmera é importante, porque eu tenho pelo menos uma linguagem corporal. Então, se o estudante não quer falar, se eu estou falando alguma coisa e o estudante está... eu consigo entender da cara dele que tipo, ele não está pegando o que eu estou falando. Ou então, did you guys understand? E eles estão tipo, me dando a confirmação com a cabeça, já é uma forma de eu entender que o listening está funcionando. Então, quando eu não tenho nada, fica um pouco, né, desconexo. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem o lugar onde o estudante não quer se expor. Então, se eu sei que eu tenho que ser obrigatório abrir aquela câmera, eu nem vou para minha aula. Eu não vou estar lá para ficar me expondo. Então, nesse momento, o que eu quero mais? Eu quero que o meu estudante esteja com a câmera aberta, ou eu quero que o meu estudante esteja na aula. Esteja lá para eu garantir, pelo menos, que ele escute inglês durante uma hora. E eu crie outras estratégias de comunicação para engajar. Eu tenho estudantes mais engajados de câmera fechada do que alguns de câmera aberta, que necessariamente só abrem para falar, eu tô aqui, mas não participo de nada. Entendo que a câmera aberta, para mim, por exemplo, é como se eu falasse, gente, lembre-se, se vocês estivessem conversando comigo de costas para mim, eu ia falar, gente, vira para teacher, porque eu tô conversando, parece que eu tô conversando sozinha. Mas você hoje teve esse papo com eles? Já tive esse papo, né? Eu já tive uma conversa com eles, várias conversas, né? Que eu vou tentar ser sucinta em 1 minuto. Eu sei que está acabando. Sim. Mas eu acho que é importante, principalmente para os anos finais, a gente conseguir ter estratégias de comunicação. Então, por exemplo, existe uma plataforma chamada Flipgrid. Flipgrid, que é um fórum de áudios e vídeos. Quem me passou foi uma professora da escola, inclusive, a Denise. E nessa plataforma, por exemplo, é onde eu vou trabalhar mais a parte oral, porque os estudantes não querem abrir o microfone para dar muitas vezes a opinião dentro da sala de aula. A gente tem alguns, que são sempre os mesmos, mas alguns nunca falam, como é que eu consigo avaliar esse estudante? Como é que eu consigo dar andamento e continuidade nesse estudante? Então a gente tem que ir encontrando outras vertentes, outras estratégias para conseguir, mas conseguir também que ele continue rindo, senão ele não vai. Se eu só forçar, você tem que ir, você tem que falar, não vai falar. Na verdade, nem vai aparecer mais na sua aula. Então, eu quero que ele venha. Eu quero que ele garanta. Eu sei que eles têm videogame, eles têm música, mas eu não sei quem é que joga inglês, que tem tanta exposição ao inglês. Então, eles vindo para minha aula, eu sei que pelo menos 50 minutos, 100 horas na semana, eles vão estar ouvindo inglês. E nisso a gente vai criando estratégias de comunicação. Também o Hangouts, que a gente trabalha muito com a plataforma do Gmail, o Hangouts, que é a mensagem direta, faz a vez daquela comunicação que enquanto está rolando alguma coisa na sala, Danilo, enquanto está rolando alguma coisa na sala, você vai ali e fala em off com o aluno. Isso não está mais rolando. Então, eu tenho Hangouts para aquele aluno que não está conseguindo se comunicar comigo. Vou me comunicar com ele por ali em off, né, one-on-one, para que ele se sinta confortável de se expressar comigo, para ele saiba que eu me importo com ele, que eu quero saber dele. Uma outra coisa que eu queria colocar é uma conversa, primeiro, uma questão com os anos finais. Vou te dar um desafio, Danila. You have 1 minute. Não, gente, 2 minutes. Deixa eu só ler uma coisinha. Aqui. I would love to be in your English class, Dani. Eu também, you too. Dan, vou pedir para você sintetizar a sua fala, porque eu sei que os desafios são muitos. São muitos. Então, o que eu vou sintetizar, tentar? Um dos desafios do Fundo 2 finais, no âmbito da internet, é comunicação
escrita. Então eu falo, vocês querem falar escrito comigo? Vocês não vão abrir, mas vocês têm que pontuar suas frases, vocês têm que ter um mínimo de ortografia, porque eu não sei o que vocês estão querendo dizer. E eles estão acostumados a escrever como se fosse no TikTok, no Instagram e no WhatsApp, e eles escrevem como se a gente escrevesse no WhatsApp, que é mandando enter como se fosse os nossos pontos finais. E isso eu falo pra eles, eu tento fazer sentido. Gente, vocês querem falar dessa forma comigo? Por texting? Então vocês precisam evoluir esse texting, porque eu não tô sabendo nem se você está fazendo uma pergunta pra mim. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que pegar em todos os âmbitos, não é só inglês não. É para professor de geografia, professor de português, todos estão enfrentando isso, a gente tem que trabalhar isso com os estudantes. Agora, uma coisa que eu acho que é muito legal, que funcionou com os meus grupos, é uma conversa sincera. Eu conversei com eles e um dos pilares da nossa escola é a empatia. E eu falo com eles, gente, a gente tem a empatia, vocês veem como eu tenho empatia com vocês? Of course, we say that in English, né? Mas a gente fala, a gente tem empatia porque eu sei que tá complicado, eu sei que você não conseguiu vir na aula, eu sei que você não quer abrir a câmera, eu sei que você quer entregar, você entregou depois porque a internet tá caindo. E quem tem empatia com o professor? Quem tá tendo empatia com o educador? Vocês imaginam como que eu estou aqui? Como que eu vou saber se vocês estão fazendo alguma coisa mesmo, prestando atenção mesmo, se eu não tenho o feedback de vocês aqui? Eu preciso, a empatia é mútua para funcionar. Senão vira uma caça de gato e rato, fica a gente correndo atrás dos estudantes. E eu humanizo. Eu não moro na escola, gente, eu tenho uma filha, eu moro na minha casa. Né? Eu tenho uma vida também. E eu tô aqui querendo que vocês aprendam, mas vocês também têm que aprender, querer aprender. Né? Então eu acho que a empatia é mútua, acho que a gente tem que conversar com os nossos estudantes para humanizar, para falar que está difícil para todo mundo. E todo mundo vai ter que fazer um esforço para que dê certo. Então, da mesma forma que eu falo, aqui eu estou... Cadê? Pronto, já vi que você ia me cortar. Era isso, não, gente. A Dani Bernoulli falou que promassa. Dani, ela é massa mesmo. E eu também adoraria, fazendo as palavras desse que comentou antes, eu também adoraria estar nas suas aulas, Danila, porque muito legal e a gente tem esse feedback dos estudantes também. Dan, eu sei que os desafios são muito rápido. Imagina, eu sei que os desafios são muitos, mas eu também vou chamar aí Cris, Sandra, Alce para bater muita papo. gente então, competente. Com certeza. Também, traz questões no chat e a gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar mais. Muito obrigado, viu, Dan? Thank you very much, everyone that participated here. Obrigada a todos que participaram. And let's speak English para conversar com todo esse mundo que está aí afora. Um beijo para vocês. Oi! Obrigada por chefe. Obrigada por terem participado e eu vou continuar aí mandando mensagens aí para vocês. Beijo, Dan. Que bacana. Gente, vou chamar agora na sequência a Cristina Ramos. A Cris, ela é examinadora oral da Universidade de Cambridge, coordenadora de línguas adicionais no Colégio Oswald de Andrade e no Colégio Piaget, e pesquisadora dos processos de aquisição linguística e bilinguismo, além de ser uma parceirona que sempre está disponível quando eu preciso. Então, Cris, vou chamar você aqui. Aguardando, Cris, aceitar o convite. Cris, estamos aguardando você aceitar o convite. Vai aparecer aí um sinal na sua tela e aí é só você aceitar. 10 minutos, 20 minutinhos é muito pouco, é muita coisa para a gente conversar, mas aí a gente vai tentando se organizar e procurando outros espaços também para bater esses papos. Cris, a gente está aguardando você aceitar o convite, tá? Bom, será que a Cris teve algum probleminha por lá? Eu vou mandar novamente o convite para você, Cris. Vai aparecer aí, ó. Mandei novamente o convite. Vamos ver se vai... Tecnologia, gente. Além de tudo, né? Esse é um desafio também, né? Esses imprevistos tecnológicos que acontecem e a gente precisa... Ó, ela está se conectando. Felipe? Oi, Cris, eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não está me vendo?
Não estou te vendo. Vocês conseguem ver a Cris aí? Escrevam aqui no chat. Aqui aparece para mim que está conectando. Talvez a internet, sinal da internet. Eu habilitei a câmera, eu devia estar entrando, né? Provavelmente isso é uma questão de sinal, Cris, porque aqui aparece que está conectando ainda você. Vocês conseguem ver a Cris? Ah, não, ó, não estão conseguindo ver a Cris. Não estou conseguindo ver. Vamos fazer o seguinte, Cris, eu vou cancelar e daí eu vou enviar novamente um convite para você, tá bom? Certo. Então, vamos lá. Aguardando a Cris. Esse é um desafio também, gente. Eu já presenciei, estive com as professoras aqui também em diversos momentos em que acontece uma instabilidade na conexão e aí as professoras precisam aí ter esse jogo de cintura e a gente precisa se virar nos 30, né? Então esse também é um desafio, já que estamos falando dos ganhos e desafios, né? Na educação bilíngue. Ó, novamente, eu acho que eu estou ouvindo a Cris. Cris? Oi, eu estou aqui. Estou te ouvindo. Mas você não consegue... Não conseguimos, Cris. Eu acho que é uma questão de sinal. Vamos fazer o seguinte, vou chamar a Sandra para bater um papo comigo. Daí você vê se você consegue aí um melhor sinal. Resolver. Tá, obrigada. E daí eu chamo você depois, tá bom? Obrigado. Vou chamar a Sandra então. A Sandra também vem bater um papo com a gente. Sandra Rodrigues, que é mestre em educação pela Open University do Reino Unido, fundadora da Smart Learning Brasil. Depois segue no Instagram, dá uma olhada no trabalho que é super massa. E desenvolve cursos de formação e assessoria pedagógica em instituições no Brasil, na Holanda, no Quênia, na Itália, além de ser uma pessoa muito generosa e muito humilde, uma das mais generosas que eu conheci, muito sábia e sempre disponível e com bom humor. Que chique, gente. Eu vou chamar a Sandra agora. Ah, olha ela! Tudo bem? Oi de novo, Felipe. Oi de novo! Que bom que você está aqui, que bom esse... Estou muito feliz também. Nossa, eu estou super feliz. Ô, Sandra, seguinte, a gente estava falando aqui dos desafios, né? Com a Danila, ela que está ali dentro da sala de aula, e a gente sabe que são muitos desafios, né? Sim. E o inglês, ele vem evoluindo, né? Ano após ano, década após década, né? A forma como a gente pensa em inglês, a forma como a gente aprende inglês. Então, eu queria começar te fazendo uma pergunta muito simples, assim. Como que você aprendeu inglês? Você, Sandra, aprendeu inglês? Olha, foi uma história até um pouco triste, vamos dizer assim, no início, porque eu era aluna da rede pública, né, na época, né, estudei na rede pública a minha vida inteira, então quem é aluno da rede pública, quem já foi, sabe o que era o inglês, né, das nossas aulas, eram professores que estavam lá com a sua disposição, mas que não dominavam o idioma, levavam um dicionário, colocavam um texto na lousa para a gente fazer uma tradução em português. Então, a gente escrevia em português no nosso caderno, na folha de papel ao maço, né? Porque a pessoa é velhinha, né? Então, na época, da época era folha de papel ao maço. Então, era assim. Então, a gente tem, infelizmente, naquela época, porque hoje em dia, felizmente, o inglês na escola pública evoluiu bastante, mas naquela época a gente tinha o verbo to be, ou to be, como todo mundo gostava de brincar, né? Do 5º ano ao ensino médio. Parecia que não mudava as aulas, né? E era aquela coisa mecânica que até a Danila trouxe pra gente no comecinho. Né? Às vezes, quando alguém tinha uma condição financeira mais privilegiada, ia fazer uma escola de idiomas, tinha até uma época de uma escola de idiomas que eles tinham na recepção, eu não sei quantos anos você tem, Felipe, mas assim, antigamente tinha uma escola... Ah, você é super novinho. Mas tinha uma escola de idiomas que tinha umas letras de música no balcão e deixava ali na recepção. Então, a gente passava no Brasil todinho, isso, a gente pegava, né, aquela letra de música e aprendia com música, que era o que tinha para fazer naquela época.
né? E aí depois, né, depois de crescidinha, vamos dizer assim, lá nos meus 18, 19 anos, que eu fui fazer um curso de inglês na USP. Então, que foi ali realmente que por conta de um professor, né, que falava com tanta paixão sobre a profissão dele, sobre como ele gostava de estar ali naquele momento, que eu falei, gente, né, eu quero, sabe, assim, eu preciso aprender a falar como esse homem está falando, porque ele era, assim, Ricardo Gualda, nossa, um querido, assim, até hoje. Então, foi Que coisa, depois, né? não foi na infância que eu aprendi, nada disso. Aprender inglês não consigo realizar através de tradução direta, né? Assim, pegar um dicionário. Mas veja bem, essa música que você falou, eu achei curioso, né? Que tinha disponível ali. Era o que mais, olhando aqui, ouvindo o que você disse, de tudo que você disse, era o que mais se aproxima de longe, né? Dessa vivência que a gente busca, né? Porque Porque no passado, né, Felipe, a gente tinha assim, as pessoas falavam, às vezes, é bom ter um curso de inglês, é bom aprender uma segunda língua para você usar isso no futuro, para você arrumar um trabalho, para ter mais possibilidades. Mas não, hoje em dia, nas nossas escolas, a gente ajuda as crianças a partir dos 2 anos, às vezes, ou os jovens de 15, 16, a usar inglês hoje. É para hoje que a gente está fazendo as coisas. Não é para usar daqui a 5 anos ou quando você for procurar um trabalho. A gente tem uma aula de vivências, de experiências para você pensar no idioma hoje, seja ele qual for. É esse o objetivo da educação bilíngue, que a gente possa ampliar as possibilidades, seja de quem for, de crianças, jovens e adultos, de interagir com o mundo. Mas hoje, né? Você aprende hoje uma coisa na sua aula que você possa colocar em prática, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na interação com seus filhos. Enfim, não é para amanhã, é para agora. isso é muito interessante, porque eu tenho muito contato aqui com as famílias, né? E com diversas pessoas também que estão na busca aí de aprender inglês. E uma das coisas que essas pessoas mais trazem a mim, quando que eu vou ser fluente, né? Ou no caso das famílias, quando eu vou ver meu filho falando inglês? Sandra, fala um pouquinho pra gente dessa fluência tão Nossa, mas eu nunca desejada. escutei. Felipe, mas eu nunca escutei isso. Como assim? De onde você tirou isso? Eu acho que é só por aqui no Brasil, viu? A Sandra não mora aqui no Brasil, viu, gente? Ela tá lá fora, né, Sandra? Sim, sim. Tô aqui numa primavera que tá claro ainda, tá escurecendo agora, é 10h30 da noite aqui, mas você vê que ainda tá um pouquinho claro aqui fora agora. E a gente aqui entrando, todo mundo pinguim, né? Entrando no invernozinho. Ai, mas olha, eu Bem... tô de camiseta hoje, felizmente, eu tô feliz. Hoje eu tô de camisetinha. Mas vamos lá. Eu gosto muito de quando eu vou fazer, né? Eu faço muitas escolas de pais pelo Brasil, né? Algumas, no passado, né, era mais presencial, mas agora a gente tem feito um formato online, porque a gente precisa trazer mais as famílias para dentro da escola e compartilhar a nossa prática. Os pais dos nossos alunos, assim como eu, não aprenderam inglês da maneira que a gente está fazendo agora. Então, tudo que a gente fizer de novo, eles vão questionar. Como assim não tem lição de casa? Como assim não vai fazer a lição do livro? Não, é um podcast que a gente vai gravar. É um projeto, eu preciso ir dar uma volta no quarteirão e tirar uma foto. Como assim? Essa lição de casa? É. Então, os pais não tiveram isso. A gente precisa fazer nas nossas algumas vivências para incluir essas famílias, para que eles se sintam pertencentes deste processo também. Aí as famílias chegam pra gente e falam, eu pergunto pra criança, como é que eu falo amarelo em inglês? Como é que eu falo ovo? Como é que eu falo isso em inglês? Meu filho não fala. Quando que ele vai falar inglês? Né? Quando que ele vai ser fluente? E aí eu sempre volto, eu gosto de trazer, né, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de devolver, né, com perguntas. Então, o que é ser fluente para você? Então, por exemplo, você domina o inglês? Para leitura e para escrita, mas para falar eu não gosto muito. Então, mas a gente tem aqui uma criança na escola que ela tem 5 anos, né? Tá lá na educação infantil, a gente tá falando, ela tá entendendo, mas ela não escreve e ela não lê. Ela é fluente? O que é ser fluente? Então, eu gosto de devolver essa pergunta para as famílias. E depois uma outra perguntinha que eu faço, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu filho, né? O Felipe, que não fala em casa de jeito nenhum. Com quantos anos o Felipe começou a falar? Com 2 anos. A língua portuguesa, a língua materna dele, a língua portuguesa, com 2 aninhos de idade ele começou a falar. Ok, então até os 2 anos de idade, né, o Felipe, ele teve a exposição à língua portuguesa 24 horas por dia.
ele ia para festinha de aniversário, escutava o português, televisão português, tomava vacina português. Se o Felipe precisou de 2 anos para depois, né, desse tempo, poder falar uma frase ou fazer um diálogo na língua materna, na língua portuguesa, quanto tempo você acha que seu filho vai demorar para falar a língua inglesa ou espanhol? Porque na escola comigo ele fica 3 horas por semana ou 5 horas por semana. Mas em casa, no Netflix, os filmes estão dublados? Que tipo de música que você escuta no carro? Que tipo de livro você lê? Porque às vezes a criança pode ter 5, pode ter 15 anos, mas é um livro que está na mesa. Que idioma que é esse livro? Que letra que é essa? Será que isso é português? Então a gente trabalha esse processo de letramento também. Então a gente precisa auxiliar os pais nesse processo, né? Porque é muito fácil cobrar da escola, chega em casa no final de semana e só tem filme dublado, né? Então Sim. Sandra, não combinamos, mas você disse exatamente essa questão do estar exposto a 24 horas no português. É algo que eu repito incansavelmente aqui no colégio. Que Né? bom. Toda reunião que eu faço, sempre que eu vou conversar. Porque é muito isso, né? A gente tem uma exposição e quando você diz, né? Eu pergunto como é que fala a garrafa para o meu filho. Ele não sabe como fala a garrafa. Mas faz sentido ele saber como fala a garrafa? Né? Faz sentido isso para a criança? Então, por que eu estou cobrando que ele saiba ou ela saiba? Como se fala isso, né? Por isso que a gente precisa fazer a vivência com as famílias na escola, para eles entenderem que, no momento no café da manhã, você chegar para a criança e falar, ok, what do you want today? Milk or juice? É num contexto que a criança vai decidir se ela quer beber o leite ou beber o suco. Não é fala leite em inglês, fala suco em inglês. Não é isso. É abrir a gaveta. gaveta. Daí a gente volta para a tradução, né? Sim, não pode, não precisa fazer isso, não precisa, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase, sabe assim? Mas a gente, que eu falo, nós educadores, porque as famílias não estudaram, que eles não têm obrigação de saber disso. Né? Não estou colocando aqui a culpa para as famílias de forma alguma, porque quem está estudando somos nós. Mas a gente precisa incluir eles nisso. Porque eles vão ficar sempre acreditando que a gente vai estar com um flashcard, repeat, table, table, table. Não é assim que a gente faz. Né? Então, às vezes, eles ficam até com algum pouco de receio. Mas ele não é muito pequenininho para falar inglês? Ou será que ele só escuta, ele entende muito bem, mas quando que ele vai falar? Quando ele tiver oportunidade para falar. Não adianta mandar para fazer um intercâmbio fora com o melhor amigo. Ele tem que ir sozinho para fazer o intercâmbio fora. Porque se vai com amigo, vai ficar falando português com amigo. Né? A gente tem intercâmbios no Brasil, a gente tem vários, né, hotéis fazenda no Brasil que a gente tem esses, né, acampamentos que são bilíngues e tal. Vivências na escola, se a criança tá, né, com uma outra criança que fala português, imagina, ele não se arrisca. Ele precisa ter a necessidade de falar o idioma. Se a gente não criar necessidade, ele não vai falar. Sim, essa é a referência que a gente tem mesmo de inglês. Né? E é por isso também essa live, né? A gente falar disso justamente para abordar esse assunto e para a gente ampliar essa compreensão. A referência que eu tenho, apesar de eu ter 32 anos, mas a referência que eu tenho também é essa, né? De ali no quadro, estudando o verbo to be, e para mim, eu saí da escola, né, do terceiro colegial, e para mim inglês era verb to be, né? Não tinha mais nada além disso. Né? E se você me perguntasse aí do que se tratava, eu não saberia dizer. Sim. Né? Então, é a referência que a gente tem mesmo. Né? E é uma referência que não dá conta da necessidade que a gente tem hoje, com o acesso à informação e a velocidade em que a gente tem, né? E o acesso ao mundo, às pessoas, a necessidade de se comunicar. É por isso que eu falei também, né? Qual é essa necessidade dentro da comunicação? Do que você quer falar? Né? O que você quer conversar com o outro? Né? Com certeza. Então, justamente para a gente falar um pouquinho disso mesmo e ampliando cada vez mais essa compreensão e buscando essas parcerias, porque é muito importante, né? Como a gente não consegue dar conta aqui dentro do colégio, né? De 24 horas diárias expondo o estudante à língua,
Então, que a gente consiga buscar essa parceria para ampliar em outros espaços também, através dessas diferentes formas, como você mesmo citou, né? Com certeza. Uma música no carro, um livro, né? Sim. De todos os idiomas, não só da língua inglesa, né? Eu acho que a gente pode estar aí ampliando, né, as possibilidades de interagir com o mundo dos nossos filhos, dos nossos alunos, com todos os idiomas que existem. E falando um pouquinho, quando você falou de dar conta, né, no passado a gente ainda terceirizava muito o ensino de uma educação bilíngue, de uma língua adicional. Atualmente, as escolas dão conta disso. Muitas escolas estão dando conta disso. Então, hoje, né, a minha filha mesmo teve que fazer inglês particular, teve que fazer um extracurricular. Mas hoje em dia, as escolas, existem bons programas, né, de uma aprendizagem de língua, né, que é isso que a Danila trouxe para a gente no comecinho, né, essa vivência, né, para que a criança precisa, que o jovem precisa. Porque senão ele não vai aprender. Tudo na vida, tudo, não precisa, Tudo. não é só, é tudo, é qualquer coisa, Tudo. né? Sandra, que delícia bater esse papo com você. Eu poderia ficar aqui a noite inteira. Tem um assunto que eu quero muito conversar com você, sobre formação de professor, sobre novas metodologias também. A gente nós que temos agora um documento, né, regulamentando o ensino plurilingüe aqui no Brasil e que traz algumas exigências ali que diz respeito à prática docente, na formação de professores. E eu quero conversar com você um pouquinho como isso impacta aí no nosso trabalho, se isso de alguma forma exclui ou não, mas a gente vai bater esse papo em um outro momento. Eu super vou te convidar. Agora você me aguenta, porque eu vou te mandar mensagem, vou falar, Sandra... Imagina, pode mandar. Vai ser um prazer estar aqui de novo, pode mandar sim. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês, obrigada para todo mundo. Saudade de ver todo mundo aqui, né? De ver Danila também, que amo de paixão. Uma coisa que eu não falei, muito importante. A Sandra, ela tá lá no comecinho do Elvira Plus. A Sandra, ela ajudou a gente a construir a base toda do Elvira Plus. Ela esteve aqui junto com o João Santana, e os dois juntos construíram esse Elvira Plus. Depois a Sandra foi trilhar outros caminhos, né, e o João continuou aqui com o Elvira Plus, mas mesmo Sandra trilhando outros caminhos, sempre presente, sempre ajudando a gente, sempre disponível, como eu falei no começo. Sim. É o que eu falei, né? Não sou visitante, faço parte da comunidade de Elvira Brandão, tenho muito carinho por João, Danila, Giovana, Mariana, tem muita gente querida aí, você mesma, que a gente, nossa, tem tanto tempo que a gente não se falava. Então, são irmãos, vamos dizer assim. É uma super irmandade para mim essa escola, com certeza. Que delícia, a gente fica muito feliz de ter uma pessoa como você também aqui na nossa comunidade. Um beijo, então, para você. Imagina, queridos. Obrigada. E a gente se fala. Obrigada pela escuta, gente. Até mais. Cris. Bom, gente, que delícia esse bate-papo. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando com cada uma de vocês. Eu vou tentar chamar a Cris. Ela está numa outra conta. Vamos ver se a Cris consegue. Olá! Tudo bem, Cláudia? Chegando. Opa! Vi uma mesa de ping-pong. Que delícia! Como é que Tudo bem aí? Tudo bem, Felipe? Estou lutando aqui com a internet. Cris, a câmera está virada para o computador. Peraí que eu vou ela para você. Tem duas setinhas parecendo yin e yang, né? Ou dentro dos horóscopos, assim, o símbolo de peixes. Se você clicar, vai virar essa tela para a gente. E eu acho que a Cris travou de novo. Está tentando aí, a Cris vem conversar com a gente um pouco dos ganhos que nós tivemos. Oi, Cris, te ouvi. Opa. Entre as Pronto, aê, cheguei. Olha ela! Tudo bem, Cris?
Tudo bem, Felipe? Obrigada pelo convite. Desculpa atrapalhada aqui com a internet. Mas olha, eu ia começar a te falar, entre as coisas que a gente ganhou muito aprender a lidar com tecnologia. Eu não ganhei ainda. Eu estou nessa luta. Mas aí é uma oportunidade. Eu ia dizer que os alunos aprenderam muito, ajudam a gente, os professores aprenderam muito. Eu estou nessa luta ainda de não conseguir virar, achar a câmera, não achava o lugar aqui para acessar vocês, mas ainda bem que vai dar para a gente conversar agora. Mas olha só, eu sei que você acompanha aí, você que coordena, né, o inglês no Oswaldo de Andrade e no Piaget, você está muito por dentro de todos os recursos que nós temos hoje. Eu já bati um papão com você sobre isso, sei que você sabe muito, já me indicou alguns. E vamos aproveitar então, porque a gente avançou no nosso horário aqui. Então, fala pra gente, assim, como que esses recursos colaboraram de forma positiva para esse processo de aprendizagem? Porque a gente sabe que cada estudante tem o seu processo, né? Que é muito individual ali, de cada um deles, dentro da aprendizagem geral, né? E falando de inglês, de comunicação, que é muito específico, eles também têm ali, né, o seu processo. Você acha que esses recursos agora, nesse contexto pandêmico, vêm para somar, vêm para ajudar esse processo deles? De que maneira? Fala pra gente. Olha, ouvindo aí a Danila, uma delícia. Oi, travou? Voltou? Olha, ouvindo a Danila aí falando, né, sobre Flipgrid, e uma delícia ouvir vocês falarem a respeito disso. Acho que o que dá para highlight aqui, para a gente pontuar, principalmente, como os alunos ganharam em termos de recursos de speaking, essa habilidade, essa competência tão valorizada no ensino de língua adicional, que a gente aprende uma língua para a comunicação, muito da comunicação é oral, e aí com a pandemia, com esse contexto cheio de desafios que a gente está enfrentando e vai enfrentar, veio esse ano e meio inteiro e vai se prolongar, a gente está vendo, como diz Danila, a gente vai se virando, a gente é camaleão, o professor é super criativo, e eu vejo que os alunos têm hoje mais oportunidade de praticar, fazer prática oral com os recursos que a internet nos trouxe. A gente já tinha os recursos, mas nós somos tão obrigados a usá-los agora com a pandemia, na hora que a gente foi para o remoto, que a gente foi aprendendo. Eu digo que os meus professores ganharam uma nova profissão, eles são youtubers, eles aprenderam a fazer vídeos com recursos com recursos sonoros, com recursos visuais, fazendo popping up de uma imagem, fazendo som de chuva. Eles estão arrasando, elas estão arrasando demais, né? As professoras estão dando um show, se superando a cada dia, criando coisas, uma criatividade absurda e alcançando muitos estudantes. Então, honra aí as professoras. Honra mesmo, porque aí aquela interação que é tão importante para a língua, que era presencial, mudou tanto de formato, foi através da tela, e como é que essas professoras e professores tiveram que se virar para haver interação, né? Para fazer com que o aluno responda, que ele seja o protagonista e fale. Então é um tal de professor colocando a mão no ouvido aqui, pedindo para a criança repetir, a criança repete, né? E não é aquela repetição de parroting chata, monótona, sem sentido, é aquele jogo que ele tem vontade de repetir. O adolescente, usando os recursos de vídeo e de áudio para se gravar, hoje o professor pede uma resposta simples de um questionário que seja gravada em áudio ou em vídeo. O ganho que ele tem com isso
na medida que ele se grava, usando o recurso que a Danila mencionou, né? Um deles, né? Que é o Flipgrid. Os meninos fazem um diálogo, eles fazem uma apresentação, eles fazem uma simples resposta em vídeo. Na medida que você faz um vídeo, você se repete, que você quer que ele saia melhor, então você gaguejou, a gente faz isso, né? Fui gravar outro dia uma chamadinha para a festa junina do Piaget, o Murilo que estava me filmou umas 7 vezes, 8 vezes, porque a hora eu errava a data, a hora eu gaguejava, a hora passava o caminhão no fundo e fazia barulho. Então, até a gravação sair legal, o menino gravou várias vezes. É o que a gente quer, que ele ensaie, que ele fale de novo. E é significativo, não é aquele repete de novo, né? Fala a frase de novo. Não, ele faz isso espontaneamente porque ele quer que saia bonitinho, né? Eu li recentemente que o Spider-Man, o Tobey Maguire, que é o ator, gravou uma cena do primeiro filme dele 150 e poucas vezes. Eu falei, nossa, se ele gravou 150 e poucas vezes, não que eu queira que os alunos gravem esse número de vezes, mas olha que bom, né? Gravar algumas para sair perfeito. Para sair melhor, né? A gente não quer o perfeito, a gente quer o melhor que o aluno possa fazer. Então, esse recurso para speaking, eu achei que foi uma coisa que a gente está usando bem, né? Uma outra coisa que eu acho que a gente está usando bem é dar autonomia aos alunos. Sabe essa aula assíncrona, né? Que agora a gente fala muito da síncrona e da assíncrona, aquela videoaula que o professor dá a instrução de uma tarefa para ele fazer, ele ler um texto e responder, fazer uma entrevista com alguém, e aí ele tem o tempo dele, ele vai levar o dia inteiro, levar 15 minutos, vai fazer na hora que ele achar mais conveniente. A gente está dando ao aluno a oportunidade de gerir o seu próprio tempo. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é dar responsabilidade para ele, né? Isso é maravilhoso. Isso vai ajudar, isso vai reverberar lá no final, no ensino médio, né? No Fundamental 2 também, ensino médio, o estudante já começa a se preparar ali para o grande finale do terceiro colegial, onde ele está ali na fase do vestibular e tudo mais, e ele vai ganhando essa autonomia em que você precisa ter mesmo para se estudar, se concentrar e fazer escolhas também. Isso Ele vai se conhecer, né? Ele vai saber o quanto tempo ele precisa para estudar aquilo, qual é a melhor estratégia para ele estudar. Então, a gente está ajudando, está sendo parceiro do aluno nesse sentido. Eu estava presente a semana passada. Você falou alguma coisa? Não, pode falar. Não, eu estava acompanhando alunos de 6º ano a semana passada no Oswald, fazendo as suas atividades síncronas e assíncronas. Então, no momento lá assíncrono, que eles tinham a tarefa dada pelo professor, eu via, como é esperado, né, porque cada um tem a sua bagagem, os seus interesses. Alguns alunos que faziam muito rapidamente, meninos de 6º ano são pequenos ainda, faziam rápido para usar o resto do tempo para brincar, para correr na quadra. E eles falavam brincar, eu quero ir brincar. Eles tinham sede depois de 1 ano e meio de isolamento social. Eles precisavam brincar com seus amigos na quadra. Usaram o tempo deles para fazer rapidamente. E com o tempo, né, como você disse, ao longo do tempo, na hora que eles chegarem lá no ensino médio, eles vão saber como gerir melhor esse tempo, até que ponto ele precisa da interação social, brincar, até que ponto ele precisa focar no seu estudo para desenvolver a tarefa da melhor forma. Tem aqueles que ficaram dedicados fazendo, tem diferentes formas de aprendizado. E assim,
sem emitir nenhum julgamento de valor, né? Mesmo porque não avaliei a atividade dos alunos, eu só observei como cada um estava lidando com o seu próprio tempo. A gente aprende a lidar com o nosso próprio tempo, aquele que trabalha à noite melhor, entra na noite ou acorda cedo para trabalhar, ele faz a sua opção, como a gente faz com o dinheiro quando a gente aprende nosso primeiro salário, né? Aí a gente aprende como que eu vou economizar para comprar o que vale a pena e não a primeira coisa que isso tudo é aprendizado, né? Acerto e erro, né? Então, Cris, muito legal. O nosso bate-papo está ótimo. Eu ficaria aqui horas, ainda queria conversar com você sobre um olhar mais individualizado que a gente tem, que a gente precisa ter, nós, enquanto educadores, ali, porque sabemos que cada estudante vive seu processo único. Queria falar mais sobre os processos avaliativos, mas a gente avançou aqui na hora e eu preciso seguir aí, chamar, temos mais uma pessoa para conversar com a gente. Então, eu quero te agradecer, que bom que deu certo, que bom que você conseguiu entrar. Consegui. Eu quero te agradecer Ô, muito Felipe, pela participação. Só queria, então, pontuar que acho que não há tempo da gente estender, mas eu acho que um grande ganho que a gente está tendo e terá é uma revisão da avaliação que vem por aí. Porque hoje a gente não vai poder mais avaliar se o menino sabe o conceito, mas se ele aplica de fato o conceito. Então, aquela coisa da prova com consulta, da prova com acesso a Google, a WhatsApp, pessoas de referência, a cola, né, que a gente ficava fiscalizando, isso vai acabar com esse novo processo que a gente está vivendo aqui. A gente está aprendendo e vai refletir muito a respeito do valor da nota, da função de provas. Isso vem como um grande avanço para a gente. Já estamos, né, Cris? Já estamos nesse processo e estamos descobrindo essas maneiras de avaliar, né? Essa discussão veio muito forte mesmo agora na pandemia e os próprios recursos aos quais você falou aqui têm ajudado e colaborado, né? Então a gente tem procurado também aqueles que mais faz sentido para o estudante, como eu falei ali com a Sandra, né? O que faz sentido ali para ele? E eu acredito que isso sim vai para uma dimensão, vai tomar uma dimensão maior aí. E esperamos, precisamos dessa ressignificação desses processos avaliativos de vestibular e tudo mais, né, Cris? Precisamos. Nós, nas nossas escolas, já estamos nesse processo, já estamos reavaliando, pensando, refletindo bastante sobre uma coisa que há tempos a gente falava. Todo professor questiona a coisa da nota, do 9, do 5, do bom, do muito bom. Agora a gente está numas experiências bem bacanas com referência a isso. Cris, muito obrigado. Uma boa noite para você. Obrigada a você. E vamos procurar mais espaços para esses papos. Vamos sim. Até já. E agora eu vou chamar a Alciele, que é a nossa grande parceira aqui no Vira Brandão, nossa consultora pedagógica. A Alciele, que trabalha aqui com a gente e participa de todas as lives, sempre trazendo aí um olhar muito bacana, conceitual, que ajuda a gente a entender, compreender melhor todo o contexto. Eu vou chamar a Alciele, que também eu sou muito fã dela e adoro escutar a Alci falar. Alci, vou te mandar um convite aqui. Doutora Alciele. Acho que foi. Eu poderia ficar nessa live aqui, gente, muito tempo. Oba, Alci! Primeiramente, desculpa, viu? Desculpa por ter que fazer todo esse tráfego aí de finalizar uma live e abrir outra, mas que bom que deu certo. Felipe, desculpa, imagina te desculpar. Eu já estou te admirando. Quando você falou, gente, fácil. Vou encerrar aqui, vou abrir outra. Vocês todos vêm. Eu falei, gente, mas que inteligente. Por que a gente não pensou nisso, né? E a galera tá aqui, Tá aqui. Todo mundo migrou e deu certo. Impressionante, muito legal. Eu preciso fazer um comentário aqui, aproveitar publicamente essa live.
A gente se Sim. encontrou e se encontra diversas vezes aqui no colégio, mas sempre muito nas correrias, né? Muito focados com as nossas metas e objetivos. E eu não tive uma oportunidade de ter um bate-papo assim direto contigo, mas eu quero dizer que eu sou muito seu fã. Honestamente falando assim, eu adoro te escutar, eu aprendo muito escutando você, mas eu aprendo muito. Você é uma referência muito grande para mim. Então, eu não vou falar mais nada, eu só quero te ouvir. Que graça você. O Felipe, ele está sendo muito generoso comigo, porque, na verdade, o Elvira é lotado de pessoas competentes. Nós fizemos um processo de facilitação na terça, né? Todos os gestores, eu tive a honra de participar junto. E é impressionante a potência dessa escola. Estive com o Felipe apoiando ele na escrita também de alguns documentos de referência do ensino bilíngue de Elvira Brandão, e tem uma potência incrível, uma competência, uma dedicação. Eu que sou sua fã. Obrigado. Mas vamos lá. Felipe, eu achei que você foi muito feliz de trazer um histórico de educação e posicionar o inglês nesse histórico, né? E você foi construindo ali imagens de um processo de elitização que a educação passou, né? E esse processo é social. Ele envolve a questão do bilinguismo e até dessa sociedade plurilingüe, né? Que deveria acessar vários idiomas. Por exemplo, estamos na América Latina, deveria ser natural falarmos espanhol no Brasil, uma vez que, né, o idioma de todos os hermanos latino-americanos, né, com exceção de nós. Então, acho que a gente poderia, primeiro ponto de partida é pensar que processo foi esse, né? O positivismo, como você trouxe, ele não estava só nas escolas, ele estava inclusive nos aeroportos, né? Então, viajar, ir para o exterior era um sonho de elite, não era um sonho possível para educadores, por exemplo, como eu e você, há pouco tempo atrás. Né? No início da minha carreira como professora, eu não imaginaria poder, né? Eu sonhava, mas não era um sonho ainda longe do real, poder ir à Europa, poder ir a outros países como fui, né? Então, quando a gente não tem essa dimensão, né, da necessidade do idioma, a gente adia. Tudo que não é necessário hoje, a gente adia. Então, essa necessidade do hoje surgiu primeiro no mundo do trabalho. Os pais começaram a perder oportunidades de trabalho por não falarem inglês. E começaram a pensar, eu não quero isso para o meu filho. E aí os pais começaram uma cultura de solicitar e buscar bilinguismo nas escolas. Então a gente vê aí uma mudança social que começa pelo mundo do trabalho. Mas hoje ela também está no mundo da sociabilidade. Né? A gente quer falar inglês para poder conversar com outras pessoas. A internet tornou todo mundo uma grande aldeia, né? Então, desde que a gente tem acesso, e a questão do acesso ainda é discutida porque ela é bastante desigual no Brasil, a gente quer conversar com o mundo todo, e para isso eu preciso do idioma. Então, a comunicação é a necessidade do hoje. Eu gostei muito da fala da Sandra, ela trouxe essa questão, né, do hoje, né, dessa necessidade de eu educar essa criança para falar inglês agora. E não é mais só o mundo da viagem, né? O maior acesso à pós-graduação, para a gente fazer mestrado e doutorado, a gente precisa de uma segunda e depois um doutorado de uma terceira língua, né? Eu fiz provas de inglês e de espanhol no meu mestrado e doutorado e tive que aprender minimamente um francês instrumental também para poder acessar alguns textos que eu precisava ler. E tudo isso acontece porque a sociedade está se abrindo. Né? A gente está, de fato, se aproximando desse ser cidadão global. Agora, é lógico que a gente tem que discutir, ampliar isso, né? Não só da escola particular, mas também para a escola pública, e ampliar isso para toda a sociedade, né? Que as pessoas queiram, que elas enxerguem falar outro idioma como ter acesso, como de fato se comunicar. Né? Possibilidade real. Exato. Exato, até de eu entender uma letra da banda que eu admiro, né? Traduzir no Google, conseguir ler, né? Porque quando o dicionário vai para a internet, eu vou no Google Tradutor e coloco um texto inteiro e ele sai traduzido com poucos reparos a serem feitos,
eu saí da dimensão do traduzir para a dimensão do compreender, né? E aí eu, de fato, aterriço nessa questão da língua como uma potência de expressão e de pensamento humano. E aí eu tenho várias vivências com isso. Uma que eu fiquei me lembrando, ouvindo a Sandra, né, que ela deu o exemplo do café da manhã, foi quando uma estudante, né, teve aqui em casa alguns dias, né, ela era orientanda do meu marido num trabalho, ela era francesa, meu marido fluente em francês, e aí ela acordava, vinha com um caderninho, e eu ia fazer café da manhã para nós três, e ela falava assim para mim, o que é isso? O que é isso? Né? Perguntava e ia anotando as palavras em português. Para ela terminar de formar, né, esse léxico dentro de um campo semântico de café da manhã. E acho que essa curiosidade do idioma, né, de a gente querer falar, né, também é muito legal. Numa outra experiência, eu em Cuba, né, eu fiz um curso de espanhol numa imersão assim, de férias na Espanha, quando era jovem. E aí eu em Cuba conversando com as pessoas tal, um dia um cubano falou, nossa, seu espanhol é tão bonito para mim, e meu marido indignado, né, que ele falou, por que eu não fui elogiado, só ela? E ele estava num espanhol extremamente macarrônico, tinha horas que eu ria, brincava, né, com ele, mas o que ele estava fazendo? Ele estava se comunicando. Então, esse falso pudor, né, de a gente não poder falar errado, né, de a gente cuidar, né, da retórica com perfeição, também é algo que está caindo. Como né? se a As pessoas gente estão dominasse entendendo o isso. português, assim, Não é isso. divinamente, né? Exato, adorei os exemplos da Sandra também disso, né? E aí vem a Danila, né? O que é a Danila? A Danila é uma professora que também é atriz. A Danila inteira é comunicação. Ela entra, ela já comunica, né? Ela comunica a chegada do Elvira Brandão de uma forma que é só da Danila. E por isso ela tem tanta potência para ensinar inglês, porque ela entendeu que a língua está no campo da comunicação e que isso passa pela educação, mas não fica só lá. Né? Então, acho muito interessante esses processos e também gostei muito da construção que a Sandra fez ao falar da questão de como que a família pode apoiar, né? Que não é fazendo ditado para o filho, né? A gente não está mais na escola positivista, mas como é que eu educo essa família para provocar situações didáticas do cotidiano, de uma forma que não seja escolarizada, que seja natural e espontânea, que a criança fale inglês, comunique, traga de seu repertório alguns termos. Então, acho que a gente construiu aqui um caminho, né, que humaniza, né, como a Danila e a Cris propuseram. A Cris fala dessa... ela me fez pensar sobre essa necessidade de improvisação, né, os professores tiveram que dar conta, ela foi trazendo exemplos da vivência dela na escola, e isso acho que ajuda a gente a pensar como se comunicar também é improvisar, né? Entre o tempo do pensamento e o tempo da fala, tem um gapzinho que é muito pequeno, né? Então eu preciso ter aí uma confiança, uma abertura, um arriscar-se, e isso passa por um projeto nacional de que, de fato, a gente aprenda inglês nas escolas, né? E você trouxe a questão legal, apoio a isso. Penso que isso, de fato, é uma questão do hoje, é uma questão de a gente pensar em espaços-tempo novos, né, para lidar com o idioma, e as três convidadas trouxeram isso muito bem. Tem uma professora de inglês aqui, minha amiga, Isis. Hello, Oi, Isis! É isso, Fê. maravilhosa, Alce, sempre. É um sonho que esse projeto avance e que atinja literalmente todas as camadas sociais, porque essa é uma necessidade do ser humano de se comunicar, né? E quão rico é se a gente conseguir se comunicar com o mundo, né? A gente poder conhecer a diversidade que existe no nosso planeta, poder se olhar e se respeitar, e eu acho que o inglês é uma oportunidade disso acontecer também. Exato. Muito obrigado, Alce, pela Obrigada a sua fala, você, sua querida. participação, por voltar aqui, por ter essa paciência. E Imagina. fiquei muito feliz de conversar com todas vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades também para desenvolver mais esse assunto, que se deixar eu vou aqui. Alce, Eu também estarei por aqui sempre.
Um Beijos para beijo. todos e todas. Até já. Até. É isso, gente. Muito obrigado por vocês voltarem para a live para a gente finalizar. Espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar. Quero conversar com um monte de gente. E um beijo para todos vocês, uma boa noite. Finalzinho da semana chegando. Então, que amanhã também possa ser um dia maravilhoso para cada um de vocês. Um beijo, até já.